Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora apenas 12 dias das nossas eleições. E você que acompanha sempre os nossos encontros, sabe que eu nunca fiz sensacionalismo aqui no nosso portal. Quando eu iniciei aqui uma contagem regressiva há mais de um ano, eu sabia que mesmo escapando do impeachment, mesmo com a blindagem que o presidente da República teve junto ao Congresso Nacional, os principais líderes do Centrão, junto à Procuradoria-Geral da República, a grande omissão dos grandes veículos de comunicação que nunca expuseram para o povo, de uma forma direta, a responsabilidade criminosa do presidente da República e do seu entorno, eu sabia que no dia 2 de outubro a hora ia chegar, que o povo brasileiro iria fazer o seu julgamento, o julgamento político. Não o julgamento jurídico, o julgamento criminal, porque isso vai ficar para depois das eleições. Mas o julgamento político da sociedade iria acontecer. E a maior parte do povo brasileiro não iria esquecer o comportamento do presidente durante a pandemia, não iria esquecer as suas grosserias, as suas mentiras, a sua cruzada a favor da morte, a favor das armas, a sua enganação religiosa junto com outros pastores, empresários. Tudo isso viria à tona. Essas migalhas que são dadas agora a caminhoneiros, a taxistas, que todos nós sabemos que são temporárias, o tratamento que o presidente deu na reforma da Previdência, subtraindo direitos do cidadão brasileiro, fazendo todo tipo de chantagem com o povo brasileiro, apresentando uma série de medos, pânicos morais, pânicos vermelhos, pânicos políticos. Pois bem, o estoque dessa gente de truques já acabou, não tem mais o que fazer. Daqui até o dia 2 de outubro é tentar alguma coisa absolutamente surreal, surpreendente para o mundo político. Mas só que surrealismos no campo da política às vésperas das eleições, para enganar muita gente, não cola, né? Seria necessário que a maior parte do povo brasileiro estivesse absolutamente receptiva a escutar mensagens que causassem algum tipo de pânico, que ainda pervertesse a vontade racional de cada eleitor. E isso está absolutamente fora de cogitação. Então nós vamos ver agora uma agonia maior do presidente da República, da sua campanha, e cada vez mais um desespero. Isso pode motivar alguns atos translocados a partir do dia 2 de outubro. Mas será que essa gente vai ter condição de conseguir algum tipo de apoio para esse tipo de insanidade que eles pensam em praticar aqui no nosso país? Pois bem, vou analisar com vocês os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários, enfim, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, que está muito bacana, muita gente chegando, o nosso clube de membros também está crescendo, e são formas de você atuar politicamente nesse processo aqui no nosso país. Nós não somos apenas espectadores. Pessoas como eu e você somos formadores de opinião. A gente conversa com as pessoas e a gente consegue levar algumas informações, alguns dados, alguns fatos que eles não estão vendo pelos grandes veículos. Então, vamos embora. Gente, a introdução hoje foi um pouco maior, mas é porque tem muito assunto, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, o governo Bolsonaro foi um governo de uma grande falcatrua midiática, de uma maneira geral. Ele se nutriu ali nos bolsões, do cercadinho, as informações e desinformações que sempre foram feitas por esse segmento, sem contestação dos grandes veículos de comunicação, porque uma simples matéria investigativa poderia revelar isso que a Folha de São Paulo está revelando hoje, o UOL, que mostra que algumas pessoas desse cercadinho estavam sendo remuneradas para fazerem perguntas, para levantarem a bola para o presidente da República para ele fazer a sua mitagem, né? Tem um podcast hoje no UOL, eu vou compartilhar aqui um trechinho com vocês, eu acho que dá para escutar. Não tem imagem, mas tem o áudio aqui que é explicativo por si só. Vamos lá. Meu presidente, eu vim do Rio de Janeiro só para te ver. Era 13 de abril de 2020. No meio dos apoiadores de Jair Bolsonaro, um homem lança uma pergunta. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Só que aquele era um apoiador falso. O publicitário Beto Viana revelou à Folha, em uma reportagem publicada hoje, que recebeu dinheiro para se passar por bolsonarista e levantar a bola para o presidente. E aí eu fiquei até meio sem graça, que eu imaginei que ele ia falar alguma coisa, falar da entrevista e tal. Não, mas era uma pergunta para ele poder imitar. E aí ele imitou, e os apoiadores, mito, não sei o quê. A cena foi imediatamente divulgada nas redes bolsonaristas.
Era o começo da pandemia e o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha dado uma entrevista à TV Globo dizendo que os brasileiros não sabiam a quem ouvir, o ministério ou o presidente. Beto Viana disse aos repórteres da Folha Gabriela Biló e Ranier Bragon que foi contratado para perguntar ao presidente sobre as declarações de Mandetta e que o plano era que ele agisse como se fosse só um admirador de Bolsonaro. Quem passou a missão para ele foi uma pessoa chamada Anderson, do canal bolsonarista Foco do Brasil. A página foi criada por Anderson Azevedo Rossi e hoje tem quase 3 milhões de inscritos no YouTube. Aí eu cheguei lá, ele pediu pra eu chegar lá às 5h40 da manhã, lá na porta do palácio. Foi umas 6h20 mais ou menos, ele me ligou. Aí ele me ligou e perguntou pra mim se eu tava a posto lá, falei que tava. Ele falou, ó, você tem coragem de fazer uma entrevista com o presidente? Falei, tenho. Fazer uma pergunta, não é uma entrevista, fazer uma pergunta para o presidente? Falei, tenho. Aí ele pegou e falou assim, não, então você vai fazer o seguinte, eu vou te mandar a pergunta aí no seu WhatsApp, você faz essa pergunta pra ele. Aí ele me mandou, ele mandou o texto do jeitinho que era pra eu falar. Assim que Bolsonaro chegou à portaria do palácio, Beto teve a impressão de que foi reconhecido pelo presidente. E aí quando ele desce aqui do carro, ele olha pra mim, então tipo assim, um cara gordo desse tamanho com a camisa florida, ele ia saber quem era. Aí ele já desce, olha pra mim, dá tipo um sinalzinho assim, eu entendi que ele entendeu quem eu era. Sim. E aí eu vim pra cá. O publicitário. Ou seja, tudo combinado e o cidadão aí guardou os recibos, guardou tudo, né? Então tá tudo documentado, essa falcatrua. O canal é esse aqui, o canal Foco do Brasil, tem muita gente que assiste, enfim. Mas é o modo que essas pessoas atuam, né? E agora, com essas revelações que estão sendo colocadas a público, o que é que essa gente pode fazer mais? Mais cercadinhos com gente remunerada? Pois bem, os jornalistas, eles pararam de ir ao cercadinho porque eles estavam vendo que tinha muita coisa ensaiada ali, né? Então virou apenas uma peça publicitária para o presidente ficar falando as suas grosserias e reverberar pelas redes. Mas vamos lembrar aqui que dentre essas bravatas, teve uma que se adequa muito aos dias de hoje. Vamos relembrar aqui, né? Porque isso que ele está dizendo aqui está se aplicando a ele hoje, né? Vamos lá. Todo que tome, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Isso aí, gente, já tem 3 anos, tá? Que ele disse que acabou e não acabou, não. Tá acabando, é para ele agora, né? E hoje mais cedo eu fiz aqui um encontro com vocês falando da participação do presidente na ONU. E, como eu disse a vocês, não resta absolutamente mais nada para ele falar, a não ser inventar mentiras e criar pânicos, criar medos. Mas o medo, ele só tem chance de ser implementado, né, se você tiver uma predisposição, se você tiver uma defesa no seu cérebro que já foi vencida, que você acredite em qualquer coisa. É como se você dissesse, se ele dissesse que agora, que se ele não for eleito, o Brasil pode sofrer aqui um ataque de piranhas voadoras. Enfim, vai ter gente que pode até acreditar, mas a pessoa minimamente dentro do campo da racionalidade não vai acreditar. É por isso que quando a gente vê esse tipo de filme, que tem o título de Piranhas Voadoras, a gente olha e começa a rir, né? Confiram aqui comigo aqui essa pequena cena aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá, o cara aqui morrendo de medo aqui das piranhas voadoras. E o cara com a tocha aqui, ó. Com a tocha para espantar as piranhas voadoras, ó. Como é que a gente chama essas piranhas aí? É um bando, é um cardume, né? Aí elas atacam o cidadão aqui. Então, enfim, o Bolsonaro vai dizer o que agora? Se ele não for eleito, vai ter praga de gafanhotos, um ataque das mulas sem cabeças, uma legião de sacis pererês atacando o povo brasileiro. É o que resta. Algumas coisas que pegam no imaginário das pessoas, pelo campo religioso, têm funcionado, né? Quando eles ficam apelando para isso, porque as pessoas estão ali com suas defesas desguarnecidas, porque muitas pessoas estão ainda no campo de crenças religiosas e acabam se afastando de uma análise objetiva das coisas que acontecem aqui no Brasil. Nós estamos tendo muitas pesquisas aqui no Brasil e eu levantei aqui algumas questões para vocês de que as pesquisas elas têm o condão de fazer uma indução também. Se nas pesquisas atuais fossem pautadas algumas questões que atingiram nossa história recente, o que aconteceu contra o povo brasileiro, o Bolsonaro nessas pesquisas ele estaria detonado. Por exemplo, essa pergunta que eu fiz aqui no nosso portal, que já tem mais de 47 mil votos.
Nesse período eleitoral, algumas questões não foram formuladas nas pesquisas. Façamos a nossa. Na sua opinião, como você avalia o comportamento de Bolsonaro durante a pandemia? Bolsonaro ampliou o número de mortos no Brasil. 95% das pessoas do nosso portal cravou essa. Bolsonaro cuidou da saúde do povo. 2%. Bolsonaro não influenciou em nada. 3%. Vocês já imaginaram um questionamento desse colocado em rede nacional? Para as pessoas refletirem sobre o que foi o Bolsonaro aqui no nosso país? Pois bem, ele não estaria com a menor chance de estar disputando absolutamente nada. Hoje eu comentei com vocês mais cedo a participação de Bolsonaro lá na ONU. E como eu disse a vocês, não foi só Bolsonaro que esteve lá na abertura dos trabalhos da ONU, né? A gente pode pegar aqui vários líderes aqui, a gente pegar vários personagens. Durante o dia inteiro a gente vai ver aqui, ó, aqui na imagem da Deutsche Welle. Não está dando para colocar aqui, gente, mas muitos líderes falaram depois de Bolsonaro. O líder da Bolívia, Equador, Suriname, enfim, aqui é o Petro da Colômbia, enfim. Vários que a gente vai vendo aqui, o Erdogan da Turquia, pô, enfim, poderia colocar vários para vocês aqui, mas não vai dar, tá? Só para mostrar que não é só o Bolsonaro que teve ali. E se todo mundo for fazer análise de tudo que todos os líderes falaram ali, realmente ia ser um negócio que ia ocupar o noticiário de uma maneira geral. Então aquilo serve mais para palanque, para as pessoas, para os chefes de Estado mandarem algum recado ali, enfim. E, obviamente, hoje à noite, quando você for ver os telejornais, dificilmente você vai ver uma matéria cobrindo o Bolsonaro e o mesmo espaço dado a outros líderes de outros países falando alguma coisa. Aqui é a bancada, né? De puxa-sacos que o Bolsonaro levou para lá para gastar dinheiro público e para fazer a sua campanha. Só pessoas para coordenar a sua campanha. E os meios de comunicação de massa, quando eles são atingidos de uma maneira intensa, né, eles começam a mostrar também algum tipo de reprovação. Mas muito longe do que eles deveriam ter feito ao longo da pandemia. Quantas vezes eu anunciei aqui e denunciei que era um comportamento muito hipócrita dos grandes telejornais. O Jornal Nacional, por exemplo, toda vez que anunciava um número redondo de mortos aqui no nosso país, colocava uma tela preta no fundo e faziam aquele ar consternado, né? Mas era tudo para inglês ver, porque, de fato, eles nunca fizeram absolutamente nada para, objetivamente, o Bolsonaro sofrer um impeachment, porque isso é que interessava. Isso que ia acarretar a preservação de vidas aqui no nosso país. Mas quando mexem na credibilidade da emissora, aí eles contra-atacam, como foi ontem o editorial do Jornal Nacional, e que muita gente fica reverberando pelas redes. Olha, o Jornal Nacional arrebentou, deu uma resposta dura, esbagaçou o Bolsonaro. Eu tenho visto vários termos, né? E não é nada disso não, tá? Vamos acompanhar criticamente aqui a fala do Bonner. Os falsos coincidiu com declarações públicas do candidato Bolsonaro, em que despreza as pesquisas eleitorais dos institutos IPEC e Datafolha, e afirma sem nenhuma base nos fatos que qualquer resultado das urnas que não seja a vitória dele em primeiro turno significará que algo errado terá ocorrido no TSE. Levantar suspeitas sobre a justiça eleitoral é uma afronta à democracia brasileira e deve ser denunciada. Denunciada por quem, William Bonner? Denunciada a quem? O que objetivamente a emissora fez para colocar esse tipo de crítica de uma forma consequente para o povo brasileiro? O mesmo Jornal Nacional que está fazendo esse tipo de crítica não mostrou o presidente da República gastando dinheiro público e fazendo criticamente uma matéria sobre isso, que levou o pastor Malafaia, levou um padre, levou o filho, levou o maquiador. Isso não foi exposto. Que fez baderna em Londres, no meio de uma comoção nacional, de uma situação de respeito à líder daquele país que estava sendo enterrada naquele dia. Isso não foi exposto, isso não é colocado. Esse séquito de pessoas que vai com o Bolsonaro para fazer campanha política, que é um crime eleitoral, é uma iniquidade, é crime de responsabilidade, isso tudo não passou pelas lentes do Jornal Nacional. E aí eles fazem ali um ponto para mostrar uma certa independência e muita gente acredita que esse tipo de crítica faz parte do cotidiano da empresa. Isso acontece em veículos específicos, como na Globo News e no jornal impresso. Mas na mídia que vai para o povão, a alienação é total. Justamente porque eles querem preservar, até os dias de hoje, a figura de Bolsonaro para preservar o modelo econômico, preservar os ganhos de grandes grupos econômicos. Bom, a gente vai vendo repercussão ainda de Bolsonaro lá na ONU.
O uso eleitoral da ONU por Bolsonaro gera indignação entre estrangeiros, que fica todo mundo estupefato, né? Pô, o cara veio aqui ficar falando de mentiras aqui, ficar fazendo crítica à esquerda, ficar falando de ideologia de gênero, ficar falando de assuntos absolutamente internos, que não tem nada a ver com a realidade do resto do planeta. Então pegou muito mal. O Estadão fez a matéria agora. Na ONU, Bolsonaro repete dados enganosos sobre Petrobras, meio ambiente e economia. E é isso que está acontecendo. E até o Centrão, na matéria aqui do IG, do portal IG, está dizendo, passa a desconfiar do QG de Bolsonaro. O Centrão passa a desconfiar do QG de Bolsonaro. Gente, porque o estoque acabou. Não tem mais o que fazer. Os bolsonaros agora eles vão ser objeto de vários questionamentos judiciais. Como eu disse a vocês, depois que ele perder a imunidade, perder o poder, é o rei posto, é o rei morto, né? Ou o rei deposto é o rei morto, não vai valer absolutamente nada. Bolsonaro não pertence à elite industrial, empresarial, não, ele está sendo útil agora para essas elites, inclusive grupelhos dentro das Forças Armadas, grupelhos que se dão bem com a religião, explorando a fé do povo de uma maneira geral. Vários grupos estão se dando bem com Bolsonaro, mas todos eles estão já percebendo a derrocada e o tipo de prejuízo ou o tipo de não ganho que eles vão passar a não ter, né? A partir da derrota de Bolsonaro. E a nós compete cada vez mais jogar luzes sobre essas fraudes, essas falcatruas e ficarmos atentos sobre o que dirá o presidente da República. Teremos agora uma invasão de piranhas voadoras, uma praga de gafanhotos, uma peste bubônica. O que se avizinha para o Brasil se ele não ganhar nesse discurso ameaçador, absolutamente sem pé nem cabeça? É o que resta para essa gente. Gente, nós vamos chegar lá. O dia 2 de outubro já está chegando e nós vamos ficar aqui, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau!